primeira questão diz o seguinte: de acordo com o site Cidades do IBGE, o município de Pionono, na faixa etária de 70 a 74 anos, possui 164 homens e 178 mulheres. A pergunta é: de acordo com esses dados, qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Tá? Então é uma questão simples. Ele forneceu alguns dados e com esses dados eu quero montar uma razão, né? Vamos lembrar o que é uma razão para a matemática. Uma razão para a matemática é a divisão de dois valores, tá bom? É uma fração, é um quociente, tá? Então, o cuidado que vocês vão ter que ter são dois. O primeiro é estabelecer a razão na ordem que o problema fornecer os dados, tá bom? Nesse caso aqui ele quer, ó, a razão entre o número de homens, tá? E o número de mulheres, tá bom? A ordem que importa é a ordem que ele está pedindo os dados, tá bom? Para ficar mais correto, tá bom? Então, se ele quer entre homens e mulheres, você vai montar uma razão, tá bom? Uma fração, aonde na parte de cima vai ficar o número de homens que o problema deu, no caso aqui são 164, e na parte de baixo vai ficar o número de mulheres que o problema forneceu aqui, 178, tá bom? Então o primeiro passo para montar a razão é você observar os valores que vêm do problema e observar a ordem que o problema está pedindo esta razão, tá bom? Primeiro homens e depois mulheres. Ele poderia, por exemplo, pedir ao inverso, né? Poderia pedir mulheres e depois homens, tá? Que não foi o caso. Então eu tenho aqui minha razão, só que o segundo passo para você determinar a razão é você simplificar os valores que você obteve. Nem sempre isso é preciso. Às vezes, quando você montar a sua razão, esses valores eles já vão estar simplificados. Mas se vocês observarem aqui, ó, os dois valores que eu tenho, eles são valores pares, tá bom? Eu já sei que todo número par, ele é divisível por 2, tá bom? Então, se 164 é par e 178 é par, eu posso fazer a divisão do 164 pelo 2 e, ao mesmo tempo, o 178, tá bom? Então, fazendo a divisão, eu vou ter aqui 82 sobre 89. Agora sim eu já tenho minha razão definitiva. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número que divida esses dois valores ao mesmo tempo, tá bom? Eles seriam divisíveis por 2, se ambos forem pares, que não é o caso. Por 3, se eu somando esses dígitos eu obtivesse aqui um número múltiplo de 3. Eles seriam divisíveis por 5, por exemplo, se terminasse com 0 ou com 5, ok? Então, nenhum número consegue mais dividir esses dois números ao mesmo tempo. Então, minha razão definitiva aqui é 82 sobre 89, tá bom? Olhando aqui as respostas de vocês, pessoal, eu tenho aqui que a maioria de vocês acertou essa questão, tá bom? No total, 34 pessoas responderam esse exercício. Dessas 34, 23 acertaram. Agora, alguns ainda marcaram a letra A, que era 41 sobre 44. 2 marcaram a letra C, que era 82 sobre 87. Tá bom? Então, assim, dá bem entender que foi no chute essas pessoas aí, porque não teria como você obter esse valor aqui, 82 sobre 87. Assinale a alternativa que possui o valor de x que valida a proporção abaixo, tá? Então, eu quero determinar o valor de x. Observem que x aparece em dois locais, tá bom? Mas o valor dele vai ser o mesmo nos dois locais. X aqui é uma incógnita, tá? E eu quero determinar esse valor, aliás, eu quero determinar o valor para ele de modo que essa proporção, tá? Ela seja validada, tá bom? O que é uma proporção? Só relembrando da nossa aula que vocês viram essa semana. A proporção é uma igualdade de razões, tá bom? Então eu tenho a primeira razão aqui, 3 sobre 2, 3 meios, e a segunda razão é 2 mais x sobre x, tá bom? Então eu tenho que determinar o valor de x para que essa igualdade ela seja verdadeira. Eu vou aplicar aquela propriedade que eu tenho que o produto
meios, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá bom? Tem umas opções aqui. Então, ó, o produto dos extremos é 3 vezes x, ok? 3 vezes x. E o produto dos meios é 2 vezes 2 mais x, tá? Quando vocês forem multiplicar, é sempre cruzando aqui, fazendo um x, ok? Então, 3 vezes x dá 3x e igual a 2 vezes 2 mais x, tá bom? E aí é só desenvolver, pessoal. Ó, por exemplo, eu tenho 3 vezes x, eu já posso dizer que isso é igual a 3x. Esse 2, ele está multiplicando todo o parêntese, tá bom? Então, o valor dele aqui, a multiplicação dele, ele afeta tanto esse 2 interno aqui, como esse x também que está aqui dentro do parêntese, tá? Então, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, né, da multiplicação. Então, eu vou pegar esse 2, multiplico pelo 2, vai dar 4, e esse 2 vezes o x vai dar 2x, tá bom? Então, vai ficar 4 mais 2x, tá bom? Então, agora eu obtive aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, e lembrando que meu objetivo é determinar o valor de x, então eu vou isolar esse x. Para isolar esse x, eu vou passar o 2 aqui para o primeiro membro da igualdade, tá bom? Ele vai fazer companhia aqui ao 3x, tá? Só o detalhe, que sempre que eu mudo de lado, né, eu tenho que fazer a compensação matemática para essa alteração. E a compensação aqui nesse caso é inverter esse mais, ele vai passar como um menos. Então vai ficar 3x menos 2x, era mais, passou menos, e igual a 4, que esse eu não mexi, tá bom? Então tu tem aqui agora para responder isso, 3x menos 2x vai ser x, tá bom? E o 4 eu permaneço, tá bom? Então acabei de determinar o valor de x, tá bom? Ó, x é igual a 4. Olhando aqui nas respostas de vocês, a maioria também aqui acertou. Das 34 pessoas que entregaram o exercício, 20 marcaram a opção 4, né? 3 marcaram menos 4, é compreensível, poderia a pessoa se atrapalhar aqui no jogo de sinais. 5 marcaram 2, 5 marcaram menos 2 e 1 marcou 3, né? A próxima questão diz: a densidade demográfica de uma região, né? Essa região pode ser cidade, estado, país, etc. Qualquer região, ok? Ela é definida como uma razão, tá bom? Ela é definida como razão, pela razão que a gente acabou de ver, entre o número de habitantes e a área dessa região. Segundo o IBGE, a população do município de Pionono, no ano de 2019, era 18.425 habitantes. Sabendo que a sua área territorial é de aproximadamente 1.947 km², assinale a alternativa que possui a densidade demográfica do município de Pionono no ano de 2019. Tá? Então, ele deu algumas alternativas, algumas opções. E eu quero saber justamente a densidade demográfica. Pessoal, e o problema, ele já deu para a gente uma dica, né? A densidade demográfica ela é uma razão, né? A gente já viu que razão na matemática é uma divisão. Mas uma divisão entre quem? Entre o número de habitantes, está aqui a dica que o problema deu para vocês, e a área da região, que no caso aqui a região em questão é o município de Pionono, tá? Então ele deu todos os dados no problema para me responder e calcular esse valor aqui da densidade demográfica. Ó, ele disse que o número de habitantes era 18.425, ok, pessoal? E disse que a área territorial aqui do município de Pionono é aproximadamente 1947, tá? Eu tirei só a parte decimal aí para facilitar os cálculos. Mas é aproximadamente esse valor aí, 1947 km², tá? Então, para responder essa questão, eu simplesmente vou montar uma razão. E uma razão formada entre os valores dos habitantes, 18.425, e a área territorial do município, que é 1947, tá?
Essa razão é um pouquinho diferente das outras, porque as outras que nós fizemos até agora, nós apenas simplificamos a razão, não é isso? A gente ia dividindo até achar um valor que não dava mais para simplificar. Só que nesse caso da densidade, ele é dado em valor decimal, tá? Então eu quero transformar essa fração em um valor decimal, igual a gente fez lá em conjunto dos números racionais, né? Transformava a fração em número decimal. Então, para transformar essa fração em número decimal, o que eu vou fazer é dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, você fazendo 18.425 dividido por 1947, você vai achar esse número decimal aqui que tem casas aqui ainda para frente, tá bom? Só que eu não coloquei todas, é claro. E aí, o que o problema me pede são apenas duas casas decimais, tá? Ele me dá esse valor, eu calculo esse valor, só que eu só preciso, depois da vírgula, de duas casas decimais. Então, eu vou arredondar para ficar 9,46, tá? Aqui só uma observação. Se por acaso esse valor, após o 6, fosse maior que 4, ou seja, fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, aí você arredondaria o 6 para cima, para 7, tá bom? Agora, se depois do 6 eu tivesse, aqui no caso eu tenho um 3, né? Mas se fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, permanece o 6, que é o caso aqui, tá? Então, a densidade demográfica do município de Pionono, aqui no ano de 2019, é de aproximadamente 9,46 habitantes por quilômetro quadrado. Só observando aqui as respostas de vocês, das 34 pessoas que fizeram esse exercício, 24 acertaram, tá? Marcaram certinho. 2 marcaram 8,46, 3 marcaram 8,56 e 5 marcaram 9,86, tá? Ninguém marcou 8,56. A próxima diz o seguinte, ó: a turma primeiro A integral da UENSP possui 40 estudantes matriculados, sendo 22 do sexo masculino. Aí vem a pergunta, que vocês têm que ficar bem atentos ao que é que o problema está pedindo, porque teve gente que errou porque interpretou de maneira incorreta. Ó, qual a porcentagem que representa a quantidade de estudantes do sexo feminino? Tá bom? Até destaquei aqui, ó. Eu quero saber o percentual de alunas, tá bom? São, no caso, estudantes do sexo feminino, em relação a esses 40, tá? O que o problema me deu? Ele me deu o número de estudantes do sexo masculino, 22. Então, se tu vai um pouco apressado e calcula o percentual desses 22 em relação aos 40, você vai inevitavelmente errar o problema, tá bom? Porque eu quero o percentual dos estudantes do sexo feminino, tá bom? Então, do sexo feminino são 18, não é isso? Se eu tenho 22 homens, vai sobrar para 40, 18 mulheres, tá bom? Então, para responder um probleminha de porcentagem, pessoal, eu vou sempre utilizar aqui proporção, tá bom? Proporção, mais uma vez, é a igualdade de duas razões. Então, de um lado da proporção, que eu já estou começando a montar aqui, eu vou ter os dados dos estudantes, tá bom? Os dados numéricos dos estudantes. No caso aqui eu tenho que são 18 alunas para um total de 40, tá bom? Então, desse lado eu tenho os estudantes. E do outro lado da minha proporção, eu vou colocar os dados em percentual, tá? No caso aqui eu não tenho todos os dados percentual, eu só sei que o 40, que é o total de alunos, ele equivale a 100%. O 100% vai ficar aqui embaixo na mesma posição do 40. E em cima é justamente o percentual de alunas do sexo feminino, tá? Que vai ser representado aqui por X, que é justamente o valor que eu estou procurando, tá? Então aqui eu montei uma proporção. Só para fechar aqui, mais uma vez, de um lado eu tenho os estudantes aqui em valores numéricos, tá?
E do outro lado eu tenho aqui os percentuais que representam esses estudantes. Sendo que embaixo eu tenho aqui 100%, que equivale ao total de alunos, que são 40, e em cima eu tenho X%, digamos assim, que é justamente o equivalente a 18 de 40, tá bom? É a parte 18 do total 40. Para responder uma proporção, pessoal, produto dos extremos igual ao produto dos meios, tá? Nesse caso eu vou fazer primeiro dos meios, só para o X ficar no início, mas a ordem não importa. Então eu vou fazer aqui o produto dos meios, que é 40 vezes X, e eu vou fazer o produto dos extremos, que é 18 vezes 100. Então vai ficar 40 vezes X igual a 18 vezes 100. Daí é multiplicar, pessoal. 40 vezes X dá 40x, é só você juntar os dois valores, né? O número e a incógnita. E 18 vezes 100 vai dar 1.800, tá bom? Então 18 vezes 100 vai dar 1.800. Como eu quero o valor de x, eu vou pegar esse 40 que está multiplicando e vou passar ele aqui para o outro lado, né? Para o lado do 1.800. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 1.800 dividido por 40. Tá bom? Então, 1.800 que eu já tinha vai ser agora dividido pelo 40, que estava multiplicando, e vai passar dividindo. Então, para mim dividir 1.800 por 40, eu vou pegar aqui um atalho. Primeiro, qual que eu faço? Cortar os zeros, tá? Eu tenho um zero aqui no final em cima, e eu também tenho um zero aqui no final embaixo. Eu corto os dois, vai sobrar 180 dividido por 4. 180 dividido por 4. 180 por 4 dá 45%. Isso quer me dizer o quê? Que 45% é o número de meninas que estudam no primeiro A integral da UENS. 45% equivale a 18 de 40. Olhando aqui as respostas de vocês, eu tenho aqui que a maioria acertou. Agora foi uma maioria um pouco mais apertada, né? Só 12 pessoas acertaram. E por que isso? Porque muitos se confundiram. Muitos calcularam o percentual do número de meninos, né? Que foram os 22 do sexo masculino, que é justamente daria essa resposta aqui, pessoal, 55%. Então, em primeiro lugar, a maioria acertou, 12 pessoas, mas em segundo lugar, quase empate, eu tive aqui que 11 pessoas marcaram 55%. Aí os outros aqui 5 marcaram 44%, um marcou 56% e 5 também marcaram 54%. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu falo que é importante observarem o que é que o problema está pedindo. Isso é o que? Leitura e interpretação. Então, pessoal, para finalizar essa correção de hoje, nós temos aqui que em uma determinada fruta, cuja massa é 60 gramas, o teor de água é 40% e o resto é polpa. E aí ele pergunta, quantos gramas há de polpa de fruta? Então, o que a gente tem que analisar nesse problema é que o percentual que foi dado é o percentual de água, tá? Mas eu não quero saber a quantidade de água que eu tenho dentro dessa fruta. Eu quero saber a quantidade de polpa, tá? Ele está perguntando aqui a quantidade de polpa. Então, se o aluno for um pouco apressado e calcular 40% de 60 gramas, ele vai achar um valor que não é a resposta correta, né? Ele vai achar a quantidade de água que tem nessa fruta, mas eu quero saber a quantidade de polpa de fruta. Então, para responder isso aqui, eu tenho que saber na realidade quantos por cento equivale a polpa para essa fruta. Ora, se a água é 40% e o restante todo é polpa, então o percentual de polpa vai ser 60%. Tá? Então agora com essas informações eu consigo montar a minha proporção, né? Na primeira parte dela aqui, a minha primeira razão, nela vai constar a fração que representa a minha porcentagem, né? Que no caso é 60, que é o percentual de polpa, sobre 100%, que vai ser o total da fruta, né?
Então, do outro lado eu tenho no outro lado eu tenho a razão que equivale aos gramas da minha fruta, né? Na parte de baixo, 60 gramas equivale aqui na fração do percentual a 100%, e x gramas vai ser justamente o equivalente a 60%. Tá? Então, eu montei aqui a minha proporção que correlaciona de um lado a razão que representa o percentual e do outro lado a razão que representa a massa dessa fruta, né? Tendo aqui em cima a polpa e aqui embaixo o total da massa da fruta. Para responder isso, eu vou aplicar a propriedade do produto dos extremos ser igual ao produto dos meios, tá? Vou fazer inicialmente aqui o produto dos meios, porque o x vai vir nesse produto. Então eu vou ter 100 vezes x. E o produto dos extremos, né? Que é 60 vezes 60. Então vai ficar 100 vezes x igual a 60 vezes 60. Então 100 vezes x dá 100x. 60 vezes 60 dá 3.600. Esse 100 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, né? Já que eu quero determinar o valor de x, eu tenho que deixar ele só aqui no primeiro membro da igualdade. Então x multiplicando passa dividindo. Posso simplesmente cortar os dois zeros, né? Em cima e embaixo, e aí vai sobrar 36 dividido por 1. 36 dividido por 1 é igual a 36, então isso me diz que eu tenho 36 gramas de polpa de fruta. Então, pessoal, verificando aqui as respostas de vocês, eu tenho que apenas 12 pessoas entenderam o problema de maneira correta, né? Essas 12 pessoas marcaram aqui 36 gramas, né? A maioria errou e marcou 24 gramas. O que seria 24 gramas? Seria justamente os 40% de 60 gramas, né? Se você calcular 40% de 60 gramas, vai dar 24 gramas, né? Mas esses 24 gramas equivale à massa, né? A massa da água, né? Não é o que eu quero aqui no problema, né? Então aqui é a questão da interpretação, tá? E mais duas pessoas, cada uma marcou aqui, uma marcou 40 gramas e a outra marcou 60 gramas, tá? Então fica a dica de ler direitinho o problema, pessoal, e interpretar o que é que realmente está sendo pedido para calcular, tá ok? Então por hoje é só e até a próxima.